Eu amo panetone. Odeio academia. Odeio academia. Eu amo comidas natalinas. Eu amo coisas que tem próximo do Natal. Toda vez que eu chegava e aquele equipamento que eu tinha que fazer estava sendo usado, sabe o que eu fazia? Fiquei muito feliz. Em 4 meses, eu perdi 10 quilos. Chato, ele é cansativo, mas ele entrega muitas calorias. Bom dia, tudo bem? Deixa eu me afastar aqui um pouquinho. Dei um tapa na minha cara. Agora são 6h50. Eu já tô acordada faz um tempinho. Ai, dei um tapa na cara pra hoje a gente poder conversar um pouquinho, poder abrir meu coração pra vocês. Meio estranho, tá? Por exemplo, a um curto prazo, assim, eu passei por uma fase que eu fiquei totalmente reclusa. No geral, eu sempre gostei muito de rede social, tá? Então, eu sempre gostei muito do Instagram. Quando começou o TikTok, na época da pandemia, eu gravei alguns vídeos. Nem sei se já tinha o TikTok antes, mas eu descobri na época da pandemia. Tinha alguns vídeos e tal. Então, eu gostava muito disso, assim. Em algum momento da vida, eu fui achando que era muita exposição, sabe? E aí a minha sensação era que eu tava sendo avaliada, que eu tava sendo julgada, sabe assim, nesse sentido? Era muito sobre a fase que eu estava e era mais sobre mim do que sobre o planeta, sabe? Tipo, não tem como todas as pessoas do mundo terem mudado o foco, falando, ah, agora vamos olhar a visão da Daiane. Eu acho que era mais sobre mim que queria sumir. Ai, eu não sei se bloqueei o microfone, porque eu vi que o último áudio ficou meio ruim. Então eu acho que era mais sobre mim que queria um pouco fugir da galera, sabe? Independente de quem fosse. Eu tive uns anos que eu fiquei bem afastada de todos os meus amigos. Mas não de tipo, ai, odeio vocês. Não, a vida adulta já é mais solitária mesmo, né? Tô fazendo um cafezinho enquanto eu falo com vocês. A vida adulta, eu já acho que já é um pouco mais solitária mesmo, né? Ah, meu Deus, olha. Ai, gente, não sei, eu arrumo um ângulo, eu sou o outro, vai ficar ali. Vamos ver, vamos ver. É um papo super reflexivo aqui, cara, do nada. Mas eu acho que a vida adulta já é mesmo mais solitária pela correria. Tem até aquele meme, né, de tipo, ah, vamos se ver quando? E você nunca consegue se ver, né? Tem pessoas que eu gosto muito, que eu já percebi que eu não tenho mais assunto, vocês têm isso. Outras pessoas que você quer reencontrar, assim, mas a gente vai falar o quê? Eu não tenho o que falar. A gente nem tem mais assuntos em comum. Eu não sei se vocês têm, se eu tenho. Eu reflito sobre essas coisas. A ideia é que seja como se fosse um café da manhã, como, ah, tô fazendo aqui um café da manhã e tô recebendo vocês. Enquanto eu faço café, a gente vai conversando e a gente vai falando. Ai, eu acho que é isso. Vou fazer. Vou pegar aqui o café. Eu vou pausar rapidinho. Eu já volto. Bom, eu não sei se ficou claro para vocês. Não ficou claro porque eu não disse. Eu tenho um plano ousado, porque eu quero fazer diferente. Que eu não vou ficar enrolando, né? Eu quero emagrecer. Eu já tô com sobrepeso faz alguns anos. Uma vez que eu me pesei, eu tava com 102, 101. Eu cheguei a ficar com 105 quilos o ano passado. E aí eu fiz uma dieta e tal. Então, assim, já fazem alguns anos que eu tô nesse engorda, emagrece, engorda, emagrece. Mas de uns 5 anos pra cá, o engorda, emagrece só tá engordando, sabe? Eu até volto um pouco, mas quando eu volto a engordar, eu engordo mais. Tem sido assim. Já passei com nutricionista, já, assim, gente, já fiz de tudo. Pra não falar que eu fiz de tudo, eu nunca tomei remédio de emagrecer e nunca tomei essas injeções que o pessoal toma.
Porque, não por, ai, eu achei errado, não julgo, acho que cada um tem sua estratégia. Em algum nível eu tenho um pouco de medo, mas também eu tenho muito. A minha questão é a seguinte: eu tenho muita ansiedade. E eu tenho medo de ficar dependente disso, sabe? Porque o que eu preciso trabalhar é o meu psicológico para parar de comer doce. Se eu não trabalhar o meu psicológico e trabalhar as minhas emoções, a água tá fervendo aqui. Eu vou ver se eu consigo gravar enquanto eu converso. Se eu não trabalhar o meu psicológico e as. Ai, como ela é, ó. Gravando e fazendo. Quem vê pensa que é a dona do equilíbrio. Será que eu joguei água do. Peraí. Tenho que ver se eu joguei água do. Ah, joguei fora. Eu coloquei água quente na garrafa térmica e eu queria confirmar. Então, como eu tenho essa questão com a ansiedade, eu acho que a probabilidade de eu ficar. A probabilidade de eu acabar me. De eu ficar dependente disso é muito grande, entendeu? E eu não quero arriscar. Porque se for pra ficar dependente, eu tô dependente do doce. Não vou arrumar mais mecanismos. Voltada à ansiedade. Quando eu passo raiva, quando eu tô feliz também, mas feliz é mais de boa. Mas é muito quando eu tô frustrada, tô com raiva, tô nervosa, enfim. Então isso já é algo que eu já tenho consciente, sabe? Ai, tem um dedão aparecendo aqui, gente, desculpa. Isso é difícil, né? Caraca, ó. Tem roupa ali. Caramba, gente. Meu Deus do céu. Então, eu quero fazer diferente. E todas as outras vezes que eu fiz, porque assim, deixa eu contar um histórico. Em algum momento, alguns anos atrás, eu amo a juventude, queria emagrecer, né? Queria ficar sequinha. E aí eu lembro que em 45 dias eu fiz uma dieta. Gente, mas eu fiz muito certinho. Eu acho que a idade pode ter colaborado. Eu pegava. Eu morava muito longe do meu trabalho, então eu pegava vários transportes públicos. Tipo, eu pegava trem, metrô, então desce do ônibus, pega a criança. Eu pegava o meu filho na escola, ele era pequenininho. Aí pega a criança na escola, vai andando até um certo lugar, anda até o outro, entra no trem, desce do trem, faz baldeação, pega ônibus, enfim. Então eu acho que tem o fator de eu ter comido muito direitinho naquela época. Eu lembro que eu fiz uma dieta de, eu acho que é 1.200 calorias. E eu cortei todo o açúcar. Mas assim, eu contava o açúcar no nível das frutas. Então era tipo assim, loucura mesmo, sabe? E na época, gente, era bem engraçado. Eu tava bem estressada naquela época. Porque eu tinha colocado o Dil também, o Dil Mirena, sabe? E aí falam que o Dil, ele oscila durante 6 meses, né? Então eu brincava que eu falei, gente, eu tô o satanás. Foi uma época que eu fiquei o satanás, porque eu tava aqueles 45 dias sem açúcar e tava rolando esse prazo do Dil também. Então eu tava assim, ó, estressadona, doidona, doidona mesmo. Eu fiquei com essa regra na minha cabeça que eu poderia voltar quantas vezes eu quisesse. Durante 45 dias eu conseguiria perder 15 quilos por muito tempo. E esses quilos, na época eu tentei junto fazer academia, mas eu não fazia tanta academia, então eu diria que 90% foi realmente a alimentação, porque eu cortei muito. Pouco depois desse marco, que foi tão importante para mim, veio a pandemia. E eu tinha muito medo de engordar de novo. Nossa, como eu tinha medo de engordar de novo. Então, eu me cuidava, eu fazia exercício em casa. Eu me cuidei bastante para eu não perder tudo que eu já tinha feito, sabe? Vou organizar aqui a câmera.
Só uma pausa que eu vou pegar ali meu café. Oi, eu tive que sair da mesa porque ficou muito zoado. Se vocês vissem o somebody, se vocês tivessem visto, ou pudessem ver o somebody love que eu fiz aqui pra conseguir gravar, é engraçado, o celular tá sendo segurado por uma caixinha de leite. Se eu conseguir, depois eu tiro uma foto pra mostrar. Depois que eu tive esse marco de ter conseguido em 45 dias, durante muito tempo eu achei que fosse muito fácil e toda vez que eu quisesse. Foi muito difícil na época, eu lembro que eu fui para lugares e não comi as coisas e que não sei o que. Mas eu tinha na minha cabeça que era só 45 dias, tava muito focada, assim. Acho que era o momento da minha vida também o que eu tava passando, então talvez eu não tivesse o nível de estresse, o nível de responsabilidades que eu tenho hoje. Eu já era mãe, obviamente, tá? Depois eu acho que eu posso contar mais sobre a minha história, mas meu filho já tem 13 anos. Ah, eu acho que até no contexto que eu falei, né? Eu falei que nessa época eu levava ele pra escola e tal, então já tinha isso e tal. Mas eu falo profissional mesmo, né? Pelo menos eu vinculo muito dessa ansiedade para minha área profissional. Então, eu acho que é uma área que gera muita ansiedade, né? E aí, se você não sabe cuidar disso de uma forma saudável, você acaba buscando algum. Não sei se é buscando, mas você acaba encontrando algum tipo de vício, se logo no início você não percebe. Por exemplo, nessa época de que eu comecei com. Inclusive, eu ia usar a palavra compulsão agora, mas esses dias eu estava vendo uma explicação sobre o que é compulsão, então eu não sei se é necessariamente compulsão, mas basicamente é. Quando eu tô muito estressada, até hoje eu faço isso de forma mais leve, talvez mais consciente, mas ainda faço. Eu começo a comer chocolate sem parar. Então, muito. Já cheguei em algum nível, comer até da ânsia, sabe? Então, dá vergonha de falar isso, tá? Eu tô abrindo aqui o coração, mas é postar e sair correndo, sabe? Isso já foi mais difícil pra mim, hoje tá menos, mas é vergonhoso, é triste, é muito ruim ficar assim. Eu quero fazer, eu quero voltar a fazer dieta, mas eu não vou chamar de dieta, porque vou explicar pra vocês. O ano passado, pra mim foi uma das melhores coisas que eu fiz nos últimos anos e funcionou, mais do que dieta, desde eu fiquei 4 meses sem redes sociais. Foi um propósito que eu fiz. Então, eu vou tentar lembrar. Eu fiquei 4 meses sem redes sociais, sem açúcar, sem álcool. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu não lembro se tinha mais alguma coisa. Eu acho que é só isso. Uma das minhas reflexões, né, de ter feito isso é que eu vi que eu tava mais assistindo as pessoas viverem do que viver na minha vida, entende? Mas como um tava indo ali no automático, mas assim, foi virando um vício, assim, eu nem percebi que eu tava fazendo isso. Então foi ótimo. Eu acho que se eu talvez eu não tivesse feito essa reflexão, não tivesse ficado esse tempo, agora eu não tava aqui, sabe? Porque muita coisa mudou dentro de mim. Muita coisa, assim. Eu tomei muito. Dos últimos anos pra cá, eu tenho tido mais consciência sobre várias questões, só que, assim, isso me ajudou bastante, assim. Foi uma mudança significativa. Eu cogito fazer mais vezes, assim, no ano, de ficar tempos e tempos sem redes sociais, assim. Eu acho que é muito bom. Em algum momento a gente não tinha isso, né? E não fazia falta. Então, é bem bom, assim, de verdade mesmo. E aí, por que eu parei em novembro? Porque eu amo Natal. Tanto que a gente começou o vídeo falando de árvore de Natal, né? Que eu deixei muito tempo aqui. Como eu amo o Natal, eu amo panetone. Eu amo comidas natalinas, eu amo coisas que tem próximo do Natal. Eu amo. Eu amo muita coisa que vem em dezembro. E eu queria aproveitar o Natal máximo. O Natal pra mim começa em novembro.
Então eu tinha saído nesse período, né? Então, só para eu contextualizar. Então eu comecei em novembro com 105 quilos e saí de novembro com 94, se eu não me engano. Eu não sei se eu tô fazendo a conta correta, mas se eu não me engano, eu cheguei a perder 10 quilos. Eu cheguei a bater 10 quilos. Então, cheguei no 95, né? Se foram 10 quilos, é 95. Cara, fiquei muito feliz. Em 4 meses, eu perdi 10 quilos, assim. Eu fiquei, caraca, muito bom, tal, e que não sei o quê. É essa estratégia que eu vou dividir com vocês. Eu não sei se esse vídeo vai ficar muito longo, e se for eu divido em dois, mas assim, não é nada demais, foi a estratégia que eu usei, que dessa vez funcionou comigo. O que eu fiz? Eu abri um projeto. Nesse projeto, dentro do GPT tem a opção de você abrir um projeto, tá? Nesse projeto, eu coloquei lá um nome, tipo, você pode colocar o que você quiser. Pode ser vida saudável, qualquer coisa que você queira. E aí lá, eu tinha a noção de que eu precisava fazer musculação. Odeio academia. Odeio academia. E aí odeio você ter que ir pra academia. Quando você chega na academia, tem que dividir equipamento. Aí você fala, cara, eu já nem queria estar aqui. Aí eu tô cansada, já trabalhei, fiz um monte de coisa. Vim pra academia e chega aqui ainda tem que ficar esperando alguém usar pra eu poder usar. Eu odeio. Toda. Não tá certo. Não me sigam. Gente, juro, eu tô no meu coração, não é pra me seguir. Toda vez que eu chegava e aquele equipamento que eu tinha que fazer tava sendo usado, sabe o que eu fazia? Eu ia fazer outro. Eu ia fazer aeróbico, porque aeróbico ninguém gosta, geralmente tá tudo vazio. Esteira e. Ai, amo elíptico. Aprendi a amar elíptico odiando. Primeiro eu odiei muito, depois eu comecei a ter uma relação bem amorosa com ele. Porque ele é chato, ele é cansativo, mas ele entrega muitas calorias. Então isso é muito bom. Então eu gostei bastante do elíptico, viu? A gente pode falar um dia mais sobre ele. E ele já viajei na maionese ali naquele elíptico, morrendo de canseira. Eu primeiro fui na academia do prédio e mostrei os equipamentos que eu tinha. A partir disso, eu pedi pro GPT fazer um treino para mim. Feito o treino, nessa conversa do GPT, eu falava sobre treino. Quando eu chegava na academia, eu falava assim: GPT, hoje eu fiz esse. Aí eu tirava as fotos, porque às vezes eu não sabia o nome do aparelho e fui aprendendo por causa do GPT alguns. Aí eu colocava o nome do aparelho e aí falava quantas vezes eu tinha feito aquele exercício e quantas repetições e qual é o peso que eu tinha feito. Aí eu pedia para ele somar quantas calorias provavelmente eu tinha perdido. Aí ele me falava quantas calorias eu perdi. Era 3 dias de musculação e 2 de aeróbico. Aí depois eu fui aumentando o aeróbico. Eu fazia 3 dias de musculação e 4 dias de aeróbico. Porque eu acho que era esses dias aí que tinha gente nos aparelhos e eu tinha que ficar dividindo. Aí eu fui aumentando aos poucos. Outra coisa que eu fiz, como eu aprendi da outra vez, eu fui tentando pegar as boas práticas, sabe? Esquecer os vícios que eu tive. Como eu aprendi que a alimentação é 90% a mais do que os exercícios, porque não adianta você estar malhando bem se você não estiver comendo bem. Então eu também calculava. Então eu entrei no GPT, coloquei meu peso, minha idade, minha altura. Eu pedi para ele calcular, até para não enviesar o GPT, qual seria o meu peso ideal e qual que eu gostaria. E aí eu, depois disso, eu pedi para ele calcular ali quantas calorias eu devia ter por dia. Eu acho que era algo em torno de 2.000 e pouquinho, se eu não me engano. 2.000 e pouquinhas calorias. Então eu comecei a seguir isso. Dai, como que era a sua dieta nesses 10 quilos que você perdeu durante esses 4 meses?
Então não era uma dieta. Não era, porque eu falei, cara, se eu ficar fazendo que nem eu fiz sempre, fodeu. Então o que, que eu fiz? Eu comia o que eu queria. Eu tinha consciência de que eu precisava comer mais proteína, verdura, para poder me sustentar mais e tudo mais, senão também não batia aquela meta de calorias que eu precisava cumprir. Então eu comia o que eu queria, mas eu calculava. Então, por exemplo, eu entrava nessa conversa aonde eu tinha lá já programado o GPT que eu teria que ter uma perca calórica, que eu iria ingerir no máximo 2.000 calorias, o valor que eu falei aqui para vocês, tá, gente? Que eu realmente não lembro. Aí eu colocava assim, olha, GPT, por favor, calcular tudo que eu comi, eu vou te mandando, você calcula tudo que eu comi, para que eu não passe desse total, que é o meu objetivo durante, até atingir a minha meta. Então, eu ia todo dia, aí eu colocava meu café da manhã. Aí eu falava assim, hoje eu comi 2 ovos mexidos, fiz ovo mexido com, sei lá, um exemplo, uma colher de manteiga, uma pitada de sal e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu colocava tudo no detalhe. Aí eu pedia no final, calcula minha alimentação, aí o GPT calculava. Gente, essa é a forma mais correta? Não sei. Essa é a forma. Isso é uma lição de tipo como fazer. Não é isso. Eu tô compartilhando com vocês o que eu fiz. O meu principal ponto é que eu vou voltar a cuidar da minha alimentação. Eu pretendo registrar aqui e eu vou compartilhando com vocês o processo, sabe? Vai ter uma regra, preciso fazer academia, preciso. Acho que eu preciso fazer academia sim, eu preciso fazer musculação, preciso. Hoje eu não olho. Tem a questão estética, eu não vou ser hipócrita e falar assim, não, me acho linda, eu tô perfeita. Não, eu tenho as minhas inseguranças também. E então tem sim essa questão estética, mas é muito menor. Gente, me sufocava. Era uma coisa que eu nunca estaria aqui mostrando que tem isso daqui, entendeu? Eu não estaria aqui usando, eu ia estar com a câmera no meu rosto, entendeu? Eu fui pra praia recentemente, eu nunca teria ido pra praia. Se eu tivesse ido pra praia, eu teria ficado me escondendo com o meu corpo, mas eu fiz questão de pôr biquíni e ir pra praia e tudo mais, porque são barreiras que a gente tem que ir quebrando, sabe? Porque em algum momento foram colocadas, em algum momento você tinha que ser de um jeito, você tinha que ser de outro. E não tem isso, cada pessoa é uma pessoa, sabe? E então é isso, eu tô trabalhando isso dentro de mim. Então eu vou fazer esse processo. Eu vou compartilhar aqui com vocês como eu vou fazer. Mas eu vou fazer de forma mais saudável. No último ano, eu tive alguns exemplos de saúde, tem da minha avó. Eu vi sofrendo muito assim na velhice, sabe? Que e para mim, eu acho que é uma forma da gente honrar a vida dessas pessoas queridas quando você aprende com eles e quando, tipo, o que eles estão passando, você não fica só olhando, mas você tá aprendendo com eles, que, tipo, falar, não, tô tendo a chance de fazer diferente, sabe? E o mundo não vai acabar antes, quando eu comecei a dieta, eu falava, eu quero perder 15 quilos, quero fazer em tanto tempo e tal. Hoje eu quero fazer as coisas devagar, porque eu quero que elas durem, porque eu quero que seja mais longo. Então tá tudo bem se eu perder 2 quilos por mês, 3 quilos por mês, tudo bem assim. Vamos ter que trabalhar meu psicológico. Mas tá tudo bem. Uma dica se eu pudesse dar uma dica aqui, é se voltar também nas medidas. Porque às vezes, quando você também tá fazendo exercício, pelo menos nesse meu processo desse último ano, eu senti muito isso. Eu tava fazendo exercício, tava fazendo academia, tudo certinho. Gente, todos os dias eu ia. Teve várias semanas eu fazia 7 dias na semana. Eu tava me achando musa fitness, né? Gatinha. Agora ninguém me segura. Aí eu dei essa pausa. E aí, cara, eu nem expliquei isso, né?
Cara, que palhaçada. Porque foi assim. Eu parei em novembro. Que eu falei, eu vou dar essa pausa e tal. Só que eu acho que eu fiquei muito tempo sem doce. Quando eu voltei a comer, cara, eu acho que parecia uma. Eu já ouvi essa expressão, é capivara raivosa. É inclusive uma moça do YouTube mesmo, eu vi um vídeo dela. Eu parecia uma capivara raivosa, porque eu queria açúcar, eu queria doce. Ai, coloca injeta no meu sangue, pelo amor de Deus, na minha veia. E eu engordei. Então, tipo assim, hoje eu tô com 101. Então, cara, de todos aqueles quilos que eu tinha perdido, foi beijo, foi ótimo. Ficaram lá em 2025. Eu já comecei com 101 quilos. O meu peso, quando eu comecei a fazer a dieta, o meu peso não, minhas medidas, né? Eu tava usando 46, e aí quando eu cheguei nos 95, eu já tava voltando pro 44. Ai, meu sonho. Uma coisa que me ajudou também era focar na medida, é isso que eu queria falar. Medida e roupas, porque às vezes o peso demora, mas você vai desinchando, você vai perder medidas, e pode ser que você tá ganhando massa magra. Era uma coisa que eu tava fazendo, tá? Focando para poder ganhar massa magra. Porque quando você entende essa regrinha, porque eu também não vou falar sobre isso aqui, porque eu não tenho muita. Eu não vou ter muita profundidade, tá, gente? Mas pesquise. Massa magra é muito importante. Então, quando você começa a ganhar massa magra, faz muita diferença. Tanto que na minha cabeça, a última visão que eu tenho de corpo, que foi essa, que eu me amava, bem magrinha e tudo mais, que eu adoro. Gente, eu amava ser sequinha. Todo mundo fala, ai, tá magra demais. Tem isso também. Porque eu tava com uma. Mesmo naquela época que eu tava mega magra, e hoje eu vejo as fotos e falo, tava uma gatinha. Naquela época eu não me enxergava e eu achava que eu ainda tinha que emagrecer. Então ainda tinha isso de eu me achar ainda gorda, já estando magra. Então eu tava doente, de verdade. Eu me perco, né? Já me perdi de novo. Naquela época eu não tinha massa magra, eu acho que era isso que eu queria voltar. Pronto, voltei. Então era isso que eu queria voltar. Naquela época eu não tinha massa magra. Agora, dessa última vez, eu já fui correr atrás da massa magra, até o whey tava tomando. Gente, eu tava achando muito que eu era musa fitness. Porque pra minha realidade, pra minha história, eu acho que foi a época que eu mais me dediquei, assim, na minha vida, em relação a exercício, academia e, tipo assim, o combo em geral, sabe? Mas tudo bem, eu aprendi, foi muito bom. Eu acho que 4 meses foi muito tempo sem açúcar, sabe? Mas. E quando eu voltei querendo muito açúcar. Então eu acho que, sei lá, 30 dias teria sido muito bom. Porque eu acho que é importante dar aquele choque do açúcar, se tira um pouco ele, e aí depois já vai equilibrar. Fiz isso, voltei, e agora quero fazer, mas eu quero fazer de forma mais saudável, sem um. Assim, com certeza eu quero até o final do ano já ter chegado, né, gente? No que eu preciso. Mais um ponto importante é que talvez eu não precise chegar mais naqueles 75 quilos, que é o marco que eu tenho na minha cabeça. Porque aqueles 75 quilos eu não tinha massa magra. Com massa magra, talvez eu goste do meu corpo antes dos 75. Então, talvez uns 80. Mas aí isso a gente só vai descobrindo no processo, né? E é isso. Vai ter. Dai, você vai malhar quantos dias na semana? Qual vai ser seu compromisso? Como que você vai fazer? Quais são seus combinados aqui? Comprometimento. Cara, eu vou tentar malhar 3 vezes por semana. O meu primeiro ponto aqui é começar. Então, se o primeiro ponto for começar, e se começar é começando com uma alimentação mais saudável, eu vou começar com uma alimentação mais saudável. Talvez a partir da segunda semana, eu acho que talvez já esteja na hora de começar a fazer os exercícios e voltando aos poucos. Talvez eu vá lá, começando pelos aeróbicos, porque são os que eu gosto mais, porque eu vou criando a rotina, e depois eu já vou me enfiando na musculação. Talvez seja uma estratégia. Eu não sei exatamente como eu vou fazer, eu vou compartilhando o processo com vocês. E eu pretendo gravar semanalmente falando como que foi minha semana, aí eu vou mostrar as minhas alimentações que eu comi na semana e tudo mais.
Mas é isso, eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que como um aprendizado, e para dividir, assim, eu acho que o meu maior aprendizado dos últimos tempos foi aprender a gostar de mim do jeito que eu sou, ou do jeito que eu estou, sabe? Porque é engraçado pensar que durante toda a minha vida eu sempre me idealizava uma outra pessoa. O que eu estava ou quem eu era nunca era suficiente, sabe? Então, e isso é algo que eu não quero mais, assim, sabe? Eu quero demonstrar mais carinho. Acho que isso vem tudo um pouco sobre o autoconhecimento que eu vim praticando e vim entendendo aos poucos. Mas é isso. Dai, esse canal vai ser um canal de dieta? Não. Não mesmo. Isso aqui vai ser um canal sobre minhas experiências, momentos da minha vida, dia a dia, dicas que eu só aprendi alguma coisa. É um canal sobre mim, gente. Isso é só mais uma parte da minha vida, entendeu? E que eu achei que eu posso compartilhar. Se em algum momento me sentir desconfortável, eu também vou parar de compartilhar. E aí eu vou ser bem sincera, que eu não vou fazer o que me deixe muito desconfortável, sabe? Eu vou encontrar uma forma de ficar mais confortável. Mas é isso, eu acho que até então tá de boa pra mim poder compartilhar. Eu nem esperava gravar um vídeo assim, porque eu tinha pensado outra coisa, eu tinha pensado em falar, vou fazer um projeto, mas achei que seria legal ser um bate-papo, conversar, explicar um pouco sobre essa minha história nesse aspecto, né? E dividir com vocês. Me dá depois uma dica? Dai, ficou muito puxado, viu? Porque agora que eu tô vendo que o tamanho que ficou esse vídeo, Dai, ficou puxado, fala menos. Dai, você é uma fofa, muito querida, gratidão, mas ó, seja mais sucinta. Não vai, ó. Não viaje nos seus pensamentos, né? Vamos narrativa. Pode falar, pode ser sincera, comenta aqui. Me fala o que vocês gostem. Ou você pode ser esses papos, ai, tudo bem, fala assim, desabafa, abre o coração, chora, neném. Então, se for assim também, aí eu começo a deixar assim. Ainda não sei se na hora da edição eu vou dar umas cortadas aqui, porque, ai, parei pra pensar, hein? Ai, como ela pensa. Que vergonha, gente. Ai, só meus amigos conhecem esse meu lado, porque eu sou muito perto de pessoas que eu não tenho muita intimidade, então eu fico, olá, tudo bem? Claro! Uhum. Então, e enquanto eu tô gravando, eu tô imaginando que eu tô falando com uma amiga, porque esse vídeo é pra uma amiga só pra começar, viu? Então, assim, a gente pode falar mais pra frente. Então tá bom, gente. Ó, é isso. Não vou me prolongar mais. Beijinhos. Espero que vocês gostem. Se não gostar, pode falar também. Fala, ai, não gostei. Me dá feedback. Porque é só dando feedback que eu vou conseguir melhorar, né? Então, é isso. Beijos.